Agradecer aos nossos irmãos que nos visitam. Tem mais alguém além daquele casal bonito lá, Gabriel e Rafaela, não é isso? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Vieram na semana passada, né, à noite. Acho que foi à noite, né? No sábado, no domingo. E o nosso irmão Hélio já é de casa. Sejam todos bem-vindos. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus na carta aos Colossenses, né? Para que a gente volte a meditar nesse texto, nessa carta tão rica, e que Deus fale ao nosso coração nessa manhã, no capítulo 2 dessa carta, versículos, eu quero ver quem lembra o versículo que a gente parou aí. Alguém lembra? Ah, não é possível. Qual? Quem falou? Ah, Paula falou versículo 13, então do 13 ao 15, tá bom, irmãos? Dessa carta maravilhosa. Todos acharam? Então eu vou ler o versículo 13, os irmãos o 14, e eu lerei o verso 15 para finalizar. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Tendo cancelado o espírito da dívida, que era para nós, que demonstrava a nossa, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, acabando a cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O triunfo da cruz, que maravilha! A gente já sabe que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, a gente já sabe que Paulo estava preso, e a gente já sabe também que Epafrodito foi quem ajudou a Paulo a ter notícias dessa comunidade, já que Paulo estava preso. E essa comunidade, ela precisava ser advertida de algumas coisas, como, por exemplo, algumas heresias que estavam sendo instaladas no meio daquele povo. E o apóstolo Paulo faz isso muito bem no capítulo 1, exaltando a obra e a pessoa de Cristo, trazendo a excelência de Cristo para aquela comunidade, dizendo que anjos, principados, potestades, tudo isso é subordinado a Cristo. E quando ele chega no capítulo 2, irmãos, ele vai continuar advertendo sobre as heresias, sobre o cerimonialismo judaico, sobre todos esses alertas, as filosofias, as vãs sutilezas, as tradições dos homens, sobre a circuncisão. Ele traz a figura do batismo ali, que a gente já viu na última pregação. E quando chega no versículo 13, o apóstolo Paulo diz sobre uma morte espiritual. Ele fala, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Ele continua trazendo vida, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Paulo usa esse termo como ele usa praticamente exatamente como está em Efésios capítulo 2, versículo 1. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz aquele texto que todo reformado sabe dizer de cor. Ele vos deu vida, estando vós mortos em seus delitos e pecados. Ou seja, há aqui uma problemática nesse texto. Há aqui já um problema universal que nos alcançou. Há aqui a morte espiritual, que é o problema evidente nesse texto, e um problema não novo que o apóstolo Paulo está trazendo, mas é um problema que nos acompanha desde o Gênesis. Então, aqueles que não creem em Cristo são incapazes de responder favoravelmente a estímulos espirituais, irmãos. Aqueles que são cegos, aqueles que são mortos, são desprovidos totalmente de Deus. Vamos ver onde tudo isso começou. Vamos lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 16. Se esse cronômetro está avançando, que é uma beleza, né? Gênesis 2, versículo 16, onde tudo começou. E também Gênesis 3, versículo 6, que é uma página
seguinte aí, já deixa preparado. Gênesis 2, versículo 16 e 17 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, olha a morte aí, certamente morrerás. Agora vira sua página da Bíblia e vamos para Gênesis 3, verso 6. Gênesis 3, verso 6 diz assim: Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e o deu também ao marido, e ele comeu. A morte não é um assunto novo para os colossenses. Paulo está apenas apresentando aquilo que já aconteceu. Paulo está apenas descortinando a morte espiritual que alcançou todo aquele que nasce em iniquidade, todo aquele que herda essa herança pecaminosa dos nossos pais espirituais, primeiros pais espirituais, Adão e Eva. E por isso a humanidade, então, irmãos, está caída. Por isso a humanidade se encontra agora não só caída, mas se encontra morta. Por isso a humanidade agora não pode responder favoravelmente a Deus. E talvez eu e você tenhamos dificuldade de assumir isso, essa morte, e dizemos: olha, mas eu não pequei. Olha, mas a minha filha de 1 ano, ela nunca fez nada de errado, ela não pecou. E por que esse pecado, essa morte espiritual me atingiu? Olha, as crianças não fizeram nenhum mal, mas a gente viu que existia uma ordem, e existia para aquela ordem uma consequência. A ordem foi quebrada, a consequência, então, alcançou toda a humanidade, de tal modo que todos nós, perdoe o paradoxo, mas todos nós nascemos mortos espiritualmente. Se não crermos no Filho Redentor, se não crermos em Cristo, o texto em João 3,18 vai dizer que nós já estamos condenados. Ou seja, o texto de João 3,18 diz que aquele que não crê já está julgado, porque foi uma consequência do pecado inicial. Mas a graça desse texto, ela é também evidente. A graça desse texto é que a morte não é apresentada e de maneira cabal, não finaliza ali. Mas a graça desse texto, a graça de tudo isso, é que Deus, em seus decretos eternos, ele não é pego de surpresa. Deus, em seus decretos eternos, ele oferece vida por meio de Cristo. Ele oferece vida por meio do seu Filho, de tal forma que Paulo vai dizer: ele vos deu vida, juntamente com ele, com Cristo. Não há vida fora de Cristo. Não há vida longe de Cristo. E o texto continua dizendo: perdoando os vossos delitos. Ou seja, todos os vossos delitos. Cristo cancelou, irmãos, Cristo anulou, Cristo apagou o escrito de dívida que era contra nós. E aí a gente, quando vai pregar, vai fazer uma exegese querendo, e esse texto é difícil, tá? Querendo saber o que significa esse escrito de dívida, o que significa esse escrito de dívida que o apóstolo Paulo está dizendo. E esse escrito de dívida, esse certificado, é um termo que significa como se algo escrito à mão, ou um autógrafo, era contra nós. Aquela lei que nós não poderíamos cumprir cabalmente era contra nós. Aquela lei de Moisés que nenhum de nós conseguiríamos cumprir sem violar, era um escrito de dívida que estava contra nós. Mas Cristo pegou esse escrito de dívida. E é interessante que alguns comentaristas vão dizer que ele apagou o escrito de dívida como se escrito numa lousa. Ele apagou, ele anulou, ele removeu inteiramente tudo que era contra nós. Que coisa maravilhosa, irmãos. E a partir da crença genuína nesse cancelamento, nessa anulação, nessa remoção completa, nós fazemos parte
da família de Deus. Nós cremos nessa redenção e aí, a partir daí, nós somos enxertados nessa videira. A partir daí, aquele que era considerado inimigo de Deus é tornado, então, amigo de Deus, e não só amigo, mas filho de Deus. Aquele que estava estranho à aliança é considerado agora povo da aliança de Deus, é considerado propriedade exclusiva de Deus. A morte não foi o fim. Ele vos deu vida juntamente com Cristo. Tudo isso, toda essa culpa, irmãos, que estava sobre nós, o reconhecimento do nosso pecado precisa passar por isso. Precisa passar por entender que existia um escrito de dívida, como se Cristo tivesse pego aquilo ali e pago de fato. Pago, está consumado. Lembra da cruz? Está removido os seus pecados. E nós, a partir daí, cremos nessa obra redentora, mas isso deve nos mover a uma coisa chamada arrependimento. Isso deve nos mover a assumir a culpa diante de Deus. A dívida existia e ela foi paga. Isso deve nos mover a declarar de todo o nosso coração que era nossa dívida. Isso deve nos mover a entendermos que nós não podemos nos salvar com as nossas obras, com os nossos talentos, com nossas habilidades. Esse escrito de dívida é para nos lembrar que você não pode se salvar cumprindo tudo aquilo que estava na lei, porque você irá cair. Esse escrito de dívida, que era composto de ordenanças, que o apóstolo Paulo diz, mostra para mim e para você que nenhum de nós éramos capazes de concluir toda aquela lei sem errar em um tio apenas. Isso mostra para mim e para você que nós não podemos nos salvar com talentos, com obras, comprar a Deus com algum tipo de barganha, comprar a Deus com os nossos dízimos, nada disso. Mas mostra que os nossos pecados são perdoados, porque o texto diz que aquele escrito de dívida, uma vez removido, ele é capaz de perdoar todos os nossos pecados. Não dá para nos salvar, irmãos, com rituais. Não dá para nos salvarmos com atividades religiosas, por mais que isso seja importante na vida cristã. Não dá para nos salvarmos com calendários. Não dá para nos salvarmos por nós mesmos. Se o nosso coração não for fisgado pela palavra de Deus, se o escrito de dívida não for removido, e nós não crermos nisso, de fato nós não seremos perdoados. Mas quando nós cremos nisso, quando nós batemos no nosso peito, como o publicano bateu, chamando de miseráveis, nós somos perdoados. Nós somos redimidos. Nós somos então declarados justos por Cristo Jesus ter anulado aquele escrito de dívida que estava contra nós. E qual é o problema na época atual? Esse foi o problema do tempo de Paulo. O problema na época atual é a morte espiritual também não mudou. Não mudou o esfriamento do amor. Mas a graça de Deus no momento atual, na nossa atualidade, irmãos, é que Ele é a vida. Ele continua sendo a vida. A vida estava com Ele. A vida era a luz para os homens. Ele é o Verbo veio até nós. O Verbo é a vida. O Verbo é a luz do mundo. Cristo ainda é a vida. E a gente precisa entender que há vida em Cristo. Somente há vida em Cristo, aquele que nos resgata das trevas, aquele que o texto diz, irmãos, que os homens estavam perdidos em seus delitos e pecados e mortos em seus delitos e pecados. Então Cristo ainda está disponível para os mortos como nós éramos sem ouvir a voz dele. Portanto, nós devemos anunciar aquele que é a vida, aquele que nos dá vida, é aquele que sopra o Espírito em nós, como se nós fôssemos aqueles vales de ossos secos de Ezequiel 37. Nós não poderíamos ressurgir, nós não poderíamos reagir, mas Cristo sopra o Espírito em nós.
então nós achamos vida juntamente com Ele. Um outro problema da época que o apóstolo Paulo vai elencar aqui, irmãos, é o cerimonialismo, as ordenanças da lei, a maldição da lei. Paulo diz a respeito disso em Gálatas 3, verso 13, Cristo nos libertou da maldição da lei, fazendo Ele mesmo, irmãos, maldição em nosso lugar. Ou seja, os colossenses estavam sendo alertados de que todos estavam debaixo da lei, até que, graças a Deus, a graça de Deus se manifestou no anular da lei promovida por Cristo na cruz. O triunfo da cruz, então, nos liberta da lei. O triunfo da cruz remove, anula, apaga, é encravado na cruz, é limpado, é limpo a lei que estava sobre nós. Interessante que o termo anulado aqui significa limpo, eram de documentos que eram escritos em papiro, material que era com plantas, parecido com plantas, com vitela, e foi feita a partir de uma pele de animal. E o texto diz que é como se Cristo estivesse anulando isso, Cristo estivesse apagando isso, apagando aquele resto de tinta. Cristo varreu o nosso pecado. Os comentaristas dizem que existia esse acúmulo de tinta às vezes no chão, e o escriba pegava esse acúmulo de tinta para continuar escrevendo. Mas interessante dizer que o verbo aqui para esse limpar, para esse anular, para esse apagar, dá a entender de que nenhum resquício mais existiu ali de tinta. É como se Cristo tivesse varrido todo o nosso pecado, irmãos. Você consegue entender isso? Você consegue entender que o pecado que você já cometeu, Cristo já varreu, se você crer nele? Você consegue entender que aquele pecado que o inimigo quer trazer à sua memória, Cristo já varreu? Cristo já anulou, que a lei que estava sobre nós, dizendo que se nós não apenas adulterássemos de forma física, mas apenas olhássemos para uma mulher ou para um homem com intenção libidinosa, com intenção de adultério, a gente já teria pecado. Dizendo que não se nós assassinássemos alguém com uma arma de fogo, com uma arma branca, mas se nós tivéssemos ira, raiva contra algum irmão, nós já seríamos considerados assassinos. Essa lei eu e você não poderíamos cumprir. Mas Cristo pega essa lei, encrava na cruz, junto com o seu sacrifício, remove os nossos pecados, remove o escrito de dívida que era eterno. Quando eu era criança, e isso não tem muito tempo, né? Por volta dos 10, 13 anos de idade, engraçado que eu vi o Efraim ali lendo a Bíblia, batendo palmas, tinha coisa linda. Tomara que o Davi seja assim. Parabéns pelo Efraim, tá? Mas quando eu tinha 10, 13 anos, eu brincava muito na rua. Graças a Deus tive uma infância muito agitada, muito boa nesse aspecto, não existia celular, então pegava muito sol, pegava muita poeira, né? Suava, transpirava bastante, e aquilo acumulava no meu corpo, aquele cordão que é de graça, que não precisa você comprar em lugar nenhum, aquele cordão aqui, ó, fininho. E aí minha mãe, bem delicada, com aquela mão cheia de gases, com, quem lembra aí do leite de rosa ou uma vaselina, no final do dia, levanta o pescoço, meu filho, e ia removendo aquilo. E pior que removia, o gás ficava preto. Eu lembrei disso quando eu estava pesquisando esse sermão. Minha mãe preocupava com a minha higiene, passava aquela vaselina, aquele leite de rosa em mim no pescoço com a intenção de remover todas as impurezas, aquela crosta de sujeira no meu corpo. Nós estávamos assim, cheio de crosta, de pecados em nós. E Cristo, como que com gás, remove tudo isso, limpa de nós essas impurezas. O Filho de Deus, não só com a sua morte, nos libertou da condenação da morte, irmãos, mas para que a absolvição fosse mais certa, ele revoga aquelas cerimônias, para que nenhuma lembrança de obrigação permanecesse. Isso é liberdade total, que Cristo, por seu sangue, irmãos, não apenas
apagou os nossos pecados, mas todas as letras que pudessem declarar que estamos expostos ao julgamento de Deus. Não só os nossos pecados, mas aquela lei que estava sobre nós. Viveríamos numa vida aprisionada, nós não iríamos ser capazes de cumprir, viveríamos sem irmãos condenados. Mas hoje nós podemos dobrar os nossos joelhos e confessar ao Senhor, e o texto diz que Ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual o problema de hoje? Semelhante aos dias dos Colossenses, pode ser, não talvez as cerimônias judaicas, mas pode ser a institucionalização extrema, o amor pela instituição, a idolatria denominacional, você defender com mais bandeira a sua igreja, a sua denominação do que a Cristo. A herança histórica, talvez como um troféu, mas que essa igreja foi assim nos tempos tal. Tudo isso substitui as ordenanças, os cerimonialismo judaico que Paulo está advertendo aqui. Nos nossos tempos só mudou a roupagem, mas nós corremos o risco do rigoroso formalismo religioso. Nós corremos o risco do formalismo do tipo, vista assim, não vista assado, não vista aquela roupa, não se misture, não. Meu filho não pode se misturar com a filha de não crente. São outras roupagens. E a graça oferecida por Deus é que a palavra de Deus, ela é suficiente para mostrar para nós que todos os nossos esforços nesse sentido são inválidos. De que todos os nossos esforços são fúteis perante a obra redentora de Cristo. Qualquer ritual, qualquer obra, qualquer costume, qualquer tradição são insuficientes para a nossa redenção. Eu trabalho com alguns idosos lá, 54 poucos, por isso que eu raspei a cabeça para tirar os cabelos brancos que estavam vindo. 54 idosos, e às vezes a gente faz aniversariante do mês lá, reúne 9, 10 idosos que aniversaria no mês, ou 5, 6, em algum momento alguns eles saem por conta da sua prática religiosa não cantar parabéns, e bastante gente sai naquele momento por não comemorar o dia do nascimento. Então, rituais, tradições, costumes, obras humanas que levam esforço para nos salvar, tudo isso Cristo cravou na cruz. Nós somos livres, irmãos. O triunfo da cruz nos alcançou. Um outro problema, e o último da época do apóstolo Paulo, que ele está relatando aqui, é a exaltação de anjos, de principados, de potestades. E a gente vai perceber que ele faz uma exibição pública disso e diz ter triunfado por meio dele. Colossenses 2, no versículo 15, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O triunfo da cruz, irmãos, foi um triunfo espiritual de colocar Satanás, os principados, os anjos caídos, as potestades, todas elas subordinadas a Cristo. Cristo venceu Satanás, venceu os seus anjos, venceu todas as potestades, e Paulo se aproveita dessa linguagem cósmica para exaltar a Cristo, exaltar o triunfo da cruz, dizendo que ele expôs ao desprezo, à vergonha, todos os anjos caídos. Interessante que a gente vai pesquisar e aí a gente olha, percebe que esse texto de desarmar, de despojar, é como se um imperador ou um general romano triunfou sobre o seu povo, sobre outro povo, e ele está desfilando com seus inimigos nus pelas ruas de Roma. O termo aqui desse despojar é isso. É como se Cristo na cruz estivesse expondo à vergonha o diabo e seus anjos, porque a vitória na cruz tem o poder de despojar, de desarmar de uma vez por todas Satanás e os seus anjos. Não existe guerra espiritual nesse sentido. Não existe batalha espiritual no sentido de Cristo combater com o diabo. E não há dúvida que esse texto se refere a demônios. Que as Escrituras, o que Calvino diz, que as Escrituras representam como acusadores diante de Deus. Paulo, porém,
diz que eles estão desarmados, eles estão sem poder, para que nada possam apresentar contra nós. Sem poder perante Deus, tá, irmãos? Cristo venceu o mundo, irmãos. Você não precisa tentar vencer o mundo por Cristo. Cristo venceu Satanás. Você não precisa tentar vencer Satanás por Cristo, porque a gente não vai conseguir. Não existe uma guerra parelha entre Cristo e Satanás, porque a vitória de Cristo já é anunciada, já é explícita, de Gênesis e Apocalipse. E isso traz algumas aplicações para nós. Experimentamos vida em Jesus, irmãos. Éramos mortos, lembra da morte? Gênesis 3, Gênesis 2 e Gênesis 3. Mas nós experimentamos vida juntamente com Ele. E nós fazemos parte de um corpo vivo. Nós estamos ligados à videira. Nós precisamos estar ligados à videira. Nós não podemos também converter os mortos espiritualmente, mas nós podemos orar pelos mortos espirituais. Nós podemos ser ferramentas de Deus no abrir dos olhos espirituais dessas pessoas. Porque senão nós vamos dizer, Cristo vai ressurgir, esses homens não vão precisar de nós. Nós somos ferramentas que Deus usou, porque nós éramos um dia cegos e mortos espiritualmente. Outra aplicação é que a palavra de Deus ela é suficiente. O triunfo da cruz vence qualquer esforço humano, qualquer cerimonialismo, qualquer tradição. E sabedores disso, nós precisamos voltar a nossa adoração para aquele que é digno e entender que nós não somos bons, que as nossas obras, rituais, roupas, os nossos atos não convencem Deus dos nossos pecados. E dizer que precisamos dele. Dizer que precisamos de Cristo, que somos miseráveis. Porque ele é suficiente para nós, irmãos. Em terceiro lugar, é que Cristo, ele desarma, ele despoja, toda figura que quer se colocar em seu lugar. Sejam anjos, principados, poderes ou potestades, ou seja, até líderes humanos. Cristo já venceu. Cristo despoja todo aquele que quer se colocar em seu lugar. Cristo já venceu o mal. Basta então, irmãos, recorrermos a Ele para nos socorrer quando o dia mal bater em nossa porta, e vai bater. Então nós vimos hoje que o triunfo da cruz nos alcançou. Que o triunfo da cruz venceu uma guerra cósmica. Despojou todos os anjos, Satanás e seus anjos. Que o triunfo da cruz mostra para nós que Cristo é suficiente, que nenhum esforço humano vai considerar, vai comprar Cristo. E que nós experimentamos vida a partir do triunfo da cruz. Vida juntamente com Ele. E na próxima semana a gente continua.